Meu nome é José Lourenço Gonzaga e a gente começou aqui na Lira Nordestina ainda garotos, trabalhando com meu avô e a gente fazendo, na época a gente vinha para cá para drobar cordel. E a história da Lira é uma história interessante porque, na verdade, a Lira Nordestina começou em 1926, com a vinda do José Bernardo para cá, para aqui para o Juazeiro. O José Bernardo era um vendedor ambulante, era um desses tantos rumeiros que vêm aqui para a nossa cidade, vender os seus produtos, vinha para a rumaria e vendia os seus produtos. Uma dessas rumarias veio para aqui, para a cidade, morar em 1926, e nos anos 30 montou uma pequena tipografia. As pessoas falam que foram em 36, mas a gente não tem uma data precisa para dizer que foi tal e tal, mas foi por aí, nos anos 30, 36, por aí. E começou o movimento do cordel, né? Eu digo que aí, a partir daí foi que começou realmente a poesia popular do cordel ser introduzida aqui na região do Cariri, e especificamente aqui em Juazeiro. O José Bernardo, no início era uma pequena tipografia, né, onde ele fazia os cordéis, ele já trabalhava com os clássicos da literatura do cordel, e ele teve a ideia de colocar onde o rumeiro passava, na rua Santa Luzia, o rumeiro passava para ir para a Igreja do Socorro, e com isso logo a gráfica evoluiu e em 1950 ele teve que comprar mais equipamentos, mais máquinas, né? E junto com as máquinas comprou também os direitos autorais. Comprou a gráfica de João Martins de Ataíde, era a gráfica lá de Recife, que já era de Leandro Gomes de Barros, né? Essas máquinas que foram quem começaram o movimento do cordel aqui no Brasil, foi quem começou a imprimir logo os cordéis, né? Os primeiros cordéis. Então tudo isso que estava lá em Recife veio para cá. Essa produção que era feita em Recife veio para aqui, para o Cariri, para o Juazeiro. Então a partir daí, aqui ficou sendo o maior centro de produção da literatura de cordel. Principalmente aquele cordel tradicional, aquele cordel mais popular, aquele cordel mais simples, mais a gente pode dizer, num preço mais acessível, né? Que era a ideia que o José Bernardo tinha da arte do cordel, né? Que a poesia fosse distribuída para todo mundo, para o povo, né? Não era uma coisa limitada que dizia, não, vai ser um cordel para universitário, para a escola. Não, ele era para o povão, né? Muitas vezes aquelas pais de família que moravam no sítio, na zona rural, vinha para a cidade e comprava aqueles folhetos e levava para os folhetos e o romance, né? Que antes a gente não conhecia esse nome cordel, né? Esse nome cordel veio através dos pesquisadores, né? Que associaram aquelas folhas volantes lá de Portugal, as poesias volantes. Antes a gente chamava folheto, que eram os mais finos, e romance quando eram mais grossinhos, e verso, que aí introduzia toda a produção. Quando falava verso, tanto que os mais antigos chamavam de verso, não chamava de literatura do cordel nem de folheto. Então era assim que era introduzido o cordel, né? Era para o povão, não era só para a elite, não era uma coisa elitizada, era uma coisa de produção mesmo. E com isso, de tanto a evolução e de tanta procura do cordel, porque eu digo que ele foi o maior empreendedor do cordel, que já existiu até os dias de hoje, porque ele distribuiu em massa o cordel, né? Ele tinha revendedor do cordel, chamava agente de cordel, né? Era revendedor de cordel nas principais capitais do país, tinha lá em Belém do Pará, tinha ali mesmo no Ver-o-Peso, onde todo mundo vinha ali, os pescadores, vinha todo mundo comprar os cordéis, levava para outras partes, em Manaus, em São Paulo, Rio de Janeiro, em todo canto. Ele tinha um representante vendendo cordel. Por isso que foi um grande sucesso, né, de maior distribuição de folhetos e de romance. Com isso, ele começou a ter dificuldade a fazer as capas dos cordéis, né?
Antes a gente não tinha assim xilogravura, né? Ninguém sabia o que era xilogravura, né? O principal produto da tipografia São Francisco na época, que hoje lira nordestina, era fazer cordel, não era xilogravura. E a partir daí ele começou a ter dificuldade em fazer as capas, começou a encomendar os artesãos da época, que fazia estátua do Padre Cícero, como o Mestre Nosa, como o grande Valderedo Gonçalves, e Antônio Batista, e tantos nomes, né? Eu digo assim, alguns nomes que a gente tem em mente, que é os mais badalados, mas tinha grandes artistas que faziam trabalhos imensos com os tacos, né, de cordel. E a partir daí começou a nascer outra arte, né? Introduzir a arte do cordel aqui na região. E foi assim que, eu digo praticamente, que surgiu a grande produção da literatura de cordel. Então, no início era feito para a capa de cordel, só a partir dos anos 70 que foi feita exposições com Valderedo Gonçalves, com o Mestre Nosa, né? E isso começou as pessoas ver aquilo como outra arte, né? E outros artistas começaram a se destacar, como o professor Abraão Batista, o Estênio Diniz, que era o neto do José Bernardi, e tantos outros. E aí foi criando introduzindo essa nova arte, né? Foi surgindo a arte de desenho, a arte de entalhar madeira e mais a arte do cordel. Então o cordel ficou muito mais rico, né? Ficou um cordel mais artístico, um cordel mais bonito. E com isso a gente começou a gente já começou a entrar na gráfica através do meu avô, já em 79, né? Em 79 a gente veio para a tipografia, que já não era mais a tipografia do José Bernardo. Em 72 José Bernardo faleceu, e a partir daí ficou para as filhas. Então fica a tipografia Filhas de José Bernardo da Silva. E com isso a gente foi se introduzindo e foi se envolvendo com esse movimento. E quando foi 10 anos depois da morte do José Bernardo, as filhas vendem, Dona Maria de Jesus vende para o governo do estado. E tinha que ser escolhido um nome para botar na tipografia, porque não podia ser mais Filhas de José Bernardo da Silva, nem tipografia São Francisco. Então foi selecionado vários nomes, né? E o nome indicado foi o nome do Lira Nordestina, que foi um nome indicado pelo saudoso poeta Patativa do Assaré. Então foi um nome acolhido, né? Foi um nome que pegou bem, que ele falava que a lira era uma lira que contava as coisas do Nordeste, né? Que na verdade é isso, pavão e tantos versos, tantos romances que chegaram ao mundo, né? A gente diz, não é nem só ao Brasil, mas o mundo, né? Atravessaram fronteiras. E com isso foi surgindo, aí surgiu a lira. E junto com a lira, e junto com uma coisa do governo, já começa a mudar. Foi doado para os primeiros gestores da tipografia. O governo doou para a ABC, que era uma academia de cordel lá de Fortaleza. E essa academia passava às vezes um ano, né, para o presidente chegar aqui, né, para a gente discutir alguma coisa da tipografia. E isso começou as dificuldades. A dona Violeta Reis e as pessoas vendo essa dificuldade começaram a entender, disse, não, vamos procurar alguma instituição que funcione no Cariri, né? Nessa época a URCA estava se instalando aqui na região, e isso em 88 passaram para a Universidade Regional do Cariri. Então a partir de 88 a Lira Nordestina passou a pertencer à Universidade Regional do Cariri, e isso ligado sempre ao Instituto, sempre ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. É onde se permanece até hoje, né? Com esse movimento da Lira Nordestina. E isso nos anos 90, a gente chegou a anunciar o fim do cordel, né? Principalmente na nossa região. A gente começou a ter muita dificuldade, os poetas já não imprimia tanto cordel, né? A gente vivia na tipografia só de imprimir cordel, né?
Então, era uma dificuldade enorme. Eu já iniciava na parte da xilogravura, né? Comecei em 86, finalzinho de 85 para 86. Os primeiros trabalhos foram capa de cordéis, né? Como eu acredito que quase todos os artistas e os xilógrafos que percorreu a lira nordestina, que aprendeu aqui na região, quase todos começaram assim, pela capa do cordel. E a gente começou a ter dificuldade, porque nos anos 90 não tinha tanta procura de cordel, e a tipografia, a gente vivia das impressões e aquela coisa toda. E apareceu um projeto que eu considero que foi um projeto muito importante para alavancar a história do movimento do cordel aqui no Cariri, que foi o SESC Cordel Novos Talentos, um projeto do SESC, encabeçado pela professora, hoje professora, né, mas antes era Fanca, né, era uma colega da gente, amiga, que começou esse movimento. E uma das prioridades era que esse cordel fosse feito dentro da tipografia lira nordestina. Então, a partir daí, acredito que até 2003, 2004, até a gente conseguir imprimir, né? Porque não foi o SESC que deixou de imprimir na lira, foi a gente que não conseguiu mais imprimir, porque a gente não atendia mais os tipos, as marcas, não tinha mais uma qualidade. Então eu preferi que não fosse feito, porque é um projeto tão importante que a gente não pode fazer por fazer, né? A gente tem que manter uma qualidade, né? E com isso foi surgindo, aí a gente começou a ter dificuldade, mas esse projeto nos ajudou a manter a lira, né, funcionando por muitos e muitos anos. Era uma renda que de todo mês a gente ia lá, tinha 4 cordéis para a gente receber. Então a gente sabia que no final do mês a gente tinha uma renda ali. E com isso a gente começou a movimentar, né, segurar o cordel, né, e surgiu novos cordelistas, novos xilógrafos, né? A gente começou também a ter ideia de não encomendar só as capas, a Zé Lourenço, né? Quem era o Ailton, algum dos xilógrafos, Nilo. Então começaram a encomendar outros xilógrafos também, né? E com isso foi surgindo novos xilógrafos dentro da produção desse projeto SESC Cordel Novos Talentos. Então isso nos ajudou a manter, eu acredito que até os dias de hoje, né? O SESC sempre está atuando e mostrando tem feito esse trabalho, né? Muito importante, né? Para a nossa poesia popular. Então, e isso também, paralelo, eu comecei a fazer os meus trabalhos, né? Porque a lira nordestina, a gente deixou de imprimir cordel, porque não tinha mais como imprimir. Então a gente tinha que sobreviver. E a partir daí eu comecei a fazer trabalhos, fazer xilogravura de vários tamanhos, de várias produções, e viajar e levar a xilogravura e tentar fazer trabalhos de outra forma, porque antes a gente ou era capa do cordel, ou então era xilogravuras para botar em quadros, em galerias, né? Não é que hoje a gente não tenha esse trabalho, né? Mas não era o foco principal, né? A gente começou a perceber que, de repente, aqui na Lira vinham muitos pesquisadores, muitos alunos fazer oficina com a gente e queria levar uma lembrancinha, mas ele não tinha R$100 para comprar uma lembrança, mas tinha R$5 para comprar um azulejinho. Então, a gente começou a pesquisar e fizemos uns azulejos, eu acho que em 2000, 2001, foi quando a gente começou a fazer esses azulejos. Então, daí começou a ideia de fazer chinelo, fazer camiseta, fazer não sei o quê, e introduzir. Daqui a pouco a gente estava fazendo toalha de mesa, jogo americano, e isso envolvendo a arte da xilogravura, né? Então, se tornou um leque de opções, né? A gente se tornou a xilogravura utilitária. É tanto que eu me baseio sempre na história do José Bernardo,
O porquê? Porque ele foi um grande exemplo, né? Pegar uma poesia e conseguir distribuir no mundo todo. A gente participa de vários eventos, né? Até fora do país mesmo, a gente já teve a oportunidade de estar lá, por exemplo, na Itália, em Milão, né? Participando da Feira Mundial de Artesanato, levando o artesanato do Ceará, representando todos os artesãos do estado do Ceará, onde o stand, isso em 2018, né? No finalzinho de 2018, onde o stand que tinha do Brasil lá, né? Tinha o SESC ao nosso lado, né? E o stand da CEARTE, da Central de Artesanato do Governo do Estado. Então, isso tudo é a força que essa arte tem, né? A força do cordel que ela tem, né? E isso, muitos trabalhos imensos, né? Então, são todos esses eventos, né? Que faz com que a gente produza no dia a dia, né? A gente, mesmo com essa pandemia, a gente não deixou de viver a arte, né? Que é isso, a gente tem enraizado, né? Dentro das veias da gente, né? Então a gente não tem como fugir disso. E o SESC tem sido, a gente pode dizer, essa instituição que agrega, que ajuda a envolver todos os artistas, né? Por muitas vezes e muitos anos, eu digo que é uma das instituições que tem mais movimentado, principalmente a parte, não só a parte do cordel, mas a parte do folclore em si, né? Das bandas, dos reisados, de tanto dos mestres. Então, isso é um trabalho muito bonito, né? Isso é um trabalho que isso vai muito além de que dinheiro, de que qualquer coisa, né? Isso é vida, né? É tornar vivo a pessoa, né? Tornar vivo o artista, tornar vivo o representante. Quando eu vejo um sorriso de Margarida, né? Uma senhora daquela, uma grande representante do nosso reisado, né? Tive a oportunidade de ver aquela senhora pulando, brincando no reisado, né? E isso que é bonito, né? Isso, para a gente que vive isso aqui no dia a dia, para a gente que vive disso aqui, não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Eu que nasci aqui dentro, praticamente nasci, tudo que eu entendo de arte, de cordel, de estilogravura, da arte mundial, né? Porque a gente, mesmo saindo daqui, a gente tem oportunidade de sair para vários centros, né? Por exemplo, a gente teve também lá eu não esqueço que foi um evento patrocinado pelo SESC, foi a Casa Co-Design de São Paulo, né? Onde a gente teve a Casa Co-Design Internacional, né? Onde a gente estava com vários designers do mundo todo. E aquilo, o nosso stand, quando começou a tocar a banda Cabaçal, dos irmãos Anissete, e começou a brincadeira, todo o evento foi para o Cariri, né? O stand do Cariri ficou lotado de gente, as pessoas abandonaram os stands para ver aquilo, né? E isso um evento que o SESC nos levou e sempre tem nos ajudado, né, a divulgar. Então, dessa forma, né, a gente só tem que agradecer de participar desses eventos, porque isso faz com que a gente se mantenha vivo, né, mostrando o nosso trabalho. E se não for essas instituições, a gente vê muitos artesãos que terminam ficando ali quietinho e não produz mais, e daqui a pouco as pessoas perdem essa vontade de criar, vontade de produzir. E o SESC tem nos ajudado a manter essa vontade viva, né? Então eu só tenho a agradecer.